Boas-vindas! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uma cidade do antigo Israel que talvez não seja tão famosa assim, Karkor. Nossa base principal é um artigo do site teológico do Diego Pereira do Nascimento. Olá. A ideia aqui é investigar o que a gente sabe sobre Karkor, né? Usando as fontes, principalmente o livro dos Juízes, como o artigo interpreta. Ela está muito ligada às batalhas do juiz Gideão. Exato. Vamos tentar entender a história, a localização, o papel dela nesses eventos todos. Perfeito. Karkor realmente não tem o mesmo peso de Jericó ou Jerusalém na memória popular, né? Mas a história dela está conectada com um período bem dramático, bem decisivo da história israelita, que é a época dos juízes. E o artigo que a gente está usando como base, ele se apoia muito no livro dos Juízes para tentar reconstruir o papel dessa cidade. Destino de eventos tão importante, parece que tem mais coisa aí. Ok, vamos mergulhar nisso então. Para começar, o que exatamente a fonte diz que era Karkor? Olha, o artigo define Karkor como uma cidade pequena do antigo Israel. Ela ficava na região a leste do Rio Jordão, e a fama dela, na verdade, vem quase que totalmente dos relatos bíblicos mesmo, das batalhas de Gideão contra os midianitas e seus aliados. Entendi. O texto bíblico e a análise da fonte aponta isso, sugere que a localização era ali, perto do rio Jaboque. Ah, perto do Jaboque. Isso, e mais especificamente, Karkor é o lugar para onde uma parte importante do exército midianita tentou fugir. Era a parte liderada pelos últimos reis deles, Zeba e Zalmuna. Os reis. Sim, eles estavam tentando escapar, talvez montar uma última defesa depois de uma derrota feia que sofreram para as tropas do Gideão lá perto do Monte Moré. Era tipo assim, o último bastião deles naquela campanha. Entendi. E sobre as origens da cidade? Antes mesmo desses eventos com Gideão, o artigo fala alguma coisa sobre como Karkor surgiu? Bem, a origem mesmo, a fonte, deixa claro que é meio nebulosa. Existem especulações, né? O artigo menciona que talvez tenha sido fundada por povos cananeus que já moravam na região antes dos israelitas chegarem e se estabelecerem por lá. Faz sentido. O que parece mais certo é que Karkor não era um centro político ou econômico muito importante no começo. Era provavelmente mais um assentamento entre vários outros ali na região. Certo. E como ela se tornou parte de Israel? Foi conquistada? O artigo indica que, sim, Karkor passou a fazer parte do território controlado pelas tribos de Israel depois daquele período geral da conquista de Canaã, né? Aquele processo que começa com a queda de Jericó. Só que tem um detalhe importante. Qual? Karkor não é citada diretamente naqueles relatos mais detalhados da conquista e da divisão da terra que a gente encontra no livro de Josué. Ah, não está na lista da divisão. Exato. E essa ausência no registro inicial cria uma certa incerteza sobre para qual tribo de Israel a cidade foi, digamos, formalmente atribuída. Entendo. E aí, como a gente sabe? Baseado na geografia que os relatos posteriores descrevem, né? O artigo aponta que o mais provável é que pertencesse à tribo de Gade. Gade. Sim, que se estabeleceu naquela área geral a leste do Jordão. Tem uma possibilidade menor, um pouquinho menos provável, de ser da tribo de Manassés, que também tinha terras por ali. Entendi. Então a pista principal para essa atribuição é a geografia mesmo? A proximidade com outras cidades? Exatamente. A proximidade com Sucote e Peniel, que são cidades claramente ligadas a Gade nos textos bíblicos, e também a descrição da rota de fuga dos midianitas. Tudo isso reforça essa hipótese como a mais plausível, segundo a análise da fonte. Agora sim, chegamos no ponto que realmente coloca Karkor no mapa histórico. A ligação com Gideão. Como é que a cidade entra nessa história específica de perseguição, de batalha? Esse é um momento chave para Karkor na Bíblia. Acontece tudo na fase final da campanha de Gideão contra aquela coalizão de midianitas e amalequitas que estava assolando Israel. Depois da vitória estratégica lá perto do Monte Moré, Gideão e seus famosos 300 homens começam uma perseguição implacável aos inimigos que estavam fugindo. Os 300? Isso. E aí o exército midianita se divide. Uma parte foge por um caminho, para lugares como Abel-Meolá e Zererá, mas a outra parte, que era o núcleo principal com os reis Zeba e Zalmuna, pega outra rota, passando pelas cidades de Peniel e Sucote. Peniel e Sucote. Exato. E o objetivo deles, segundo o relato em Juízes, que a fonte analisa, era chegar em Karkor,
para tentar uma última reorganização, sabe? Um reagrupamento meio desesperado. Imagino a cena. Uma perseguição que não acabava mais. A fonte detalha as dificuldades do Gideão e dos homens dele nesse caminho. Sim, e os detalhes são bem fortes. O texto bíblico, e o artigo cita isso, fala muito do cansaço extremo das tropas israelitas. Eles estavam exaustos, né? Pela batalha e pela perseguição sem parar. Normal. Aí, nesse estado, Gideão decide parar primeiro em Sucote, que era uma cidade israelita, para pedir o básico, pão e água para os homens. E eles ajudaram. Que nada. A resposta dos líderes de Sucote foi uma recusa grosseira, sabe? Com um desdém. Eles não só negaram ajuda, como parece que zombaram da capacidade do Gideão de capturar os reis midianitas. Nossa. Aí, diante dessa afronta, dessa falta de solidariedade, Gideão jura que, quando voltasse vitorioso, ia aplicar um castigo pesado na cidade. Que situação. Em vez de apoio, hostilidade. E isso aconteceu de novo? Felizmente, sim. Logo depois, Gideão chega em Peniel, outra cidade israelita ali na rota. Fez o mesmo pedido, né, suprimentos essenciais para as tropas exaustas, e recebeu uma resposta parecida, negativa e hostil. Não acredito. E, de novo, Gideão prometeu retaliação contra Peniel quando voltasse da caçada aos reis inimigos. É inacreditável. No meio de uma perseguição tão importante para a segurança de Israel, 2 cidades do próprio povo negam ajuda básica. A fonte dá alguma pista do porquê eles agiram assim? Será que foi medo dos midianitas ainda ou política local? Olha, o artigo não entra muito a fundo nas motivações de Sucote e Peniel, porque o foco bíblico está mais na ação do Gideão, né? Mas a gente pode imaginar, pelo contexto da época, que talvez fosse uma mistura de coisas. Medo, talvez. Medo de represália se Gideão falhasse? Pode ser. Talvez eles duvidassem que Gideão, só com 300 homens, ia conseguir mesmo pegar os reis midianitas. E aí temeram a vingança dos midianitas se ajudassem. Ou, quem sabe, podia ter alguma rivalidade, alguma desconfiança local que o texto bíblico não conta. Entendo. De qualquer forma, essa recusa deixou Gideão numa situação ainda mais tensa. Cansado, sem suprimentos e rejeitado pelo próprio povo. Que pressão para o Gideão. Mas mesmo com tudo isso, ele conseguiu alcançar o Zeba e o Zalmuna antes que eles chegassem em Carcor e se reorganizassem. Conseguiu? A determinação do Gideão e dos homens dele foi impressionante. Mesmo com um cansaço extremo e a falta de apoio, eles continuaram a perseguição. A fonte, baseada lá em Juízes 8, conta que os israelitas conseguiram surpreender e atacar o acampamento midianita. Um ataque surpresa. Isso. Os midianitas deviam estar se sentindo seguros já. O ataque foi perto de outras 2 cidades menores, Noba e Jogbeá, que ficavam, parece, próximas a Carcor ou talvez no caminho para lá. Foi nesse ataque que Gideão finalmente derrotou o resto do exército e capturou pessoalmente os 2 reis, Zeba e Zalmuna. Uau! E a captura dos reis foi o fim da ameaça midianita daquela geração. Gideão depois executa eles, em parte como justiça pelos atos cruéis que eles tinham feito contra israelitas, inclusive, segundo o diálogo no texto bíblico, pela morte de parentes do próprio Gideão. Um final bem dramático para a perseguição. E aquelas promessas de vingança contra Sucote e Peniel, ele cumpriu mesmo? O relato bíblico, e a fonte destaca isso bem, é bem claro. Gideão cumpriu as promessas na volta. Em Sucote, ele pegou os anciões da cidade e castigou eles usando espinhos e cardos do deserto. Uma punição bem dolorosa e humilhante. Nossa! E em Peniel, a vingança foi ainda mais dura. Gideão mandou derrubar a torre da cidade, que devia ser uma defesa importante, e matou os líderes da cidade. O texto de Juízes 8, ali pelos versículos 8 a 17, detalha bem esses atos de retribuição. Mostra bem a dureza da liderança e da guerra naquele tempo, né? Mas voltando para Carcor, o destino final que os midianitas queriam. O que a fonte fala sobre a cidade em si? A localização mais precisa, como era a vida lá, fora esses eventos militares? Então, como a gente já falou, a localização exata de Carcor ainda é incerta, né? A fonte admite isso. Mas a narrativa bíblica sempre coloca ela na mesma região de Peniel e Sucote, a leste do Jordão, provavelmente ali perto do rio Jaboque. Certo. E essa localização a coloca, como a gente conversou, no território que depois foi de Gade ou talvez de Manassés. E a economia? Era só um ponto militar, um refúgio, ou tinha vida própria ali? A questão é que
O cerco e a destruição de Karkor afetam consideravelmente aqueles que viviam nela. E daí o que a gente pode ter é uma certa semelhança com as cidades de bíblicas, como Palméria ou até Massad, que precisam estar em algum lugar que eles possam habitar, fazer as suas atividades e depois se esconderem de inimigos. Então, provavelmente era uma cidade que precisava ser assistida com existência própria, mas ao mesmo tempo buscar algum tipo de proteção. Com certeza, tinha vida própria, mesmo que modesta provavelmente. A região da Transjordânia, onde Karkor ficava, era conhecida pelo potencial agrícola. A fonte aponta que o solo era bom para o cultivo de cereais importantes, como trigo, cevada, e também frutas, como uvas e figos, coisas essenciais para a dieta e para a economia da época. Produtos básicos, né? Sim, e aliás o artigo faz questão de ligar isso com a própria razão da campanha do Gideão, né? Os midianitas e seus aliados costumavam invadir bem na época da colheita para roubar ou destruir as plantações israelitas. Isso está descrito lá em Juízes 6, versículos 3 a 6. Mostra como a agricultura era vital ali. Verdade, bem lembrado. Então a base era agrícola. Tinha outras atividades também? Sim, além da agricultura, a pecuária, né? Criação de ovelhas, cabras, gado, com certeza fazia parte da paisagem. E o comércio também tinha seu papel. Comércio, mesmo sendo pequena? Embora Karkor fosse pequena, a localização geral dela, a leste do Jordão, colocava ela relativamente perto de rotas comerciais importantes, que cruzavam aquela região mais desértica. A fonte menciona especificamente a proximidade com a famosa Estrada do Rei. A Estrada do Rei. Pode lembrar rapidinho por que essa rota era tão importante? Claro. A Estrada do Rei era uma das principais artérias comerciais do mundo antigo, uma rota vital mesma, com centenas de quilômetros, ligando basicamente o Egito no sul com a Mesopotâmia, Síria, Babilônia lá no norte. Uma super estrada da época. Exato. E estar perto de uma via tão importante, mesmo que a cidade não ficasse exatamente nela, significava acesso a caravanas, mercadorias, influências culturais. Além disso, o artigo sugere que tinha produção local também, de tecidos, cerâmica, talvez algum trabalho com metal. Coisas comuns em assentamentos daquele período. Entendi. Então, Karkor era mais que só um ponto no mapa militar. Era uma comunidade com sua própria vida econômica, inserida ali no contexto da região. Essa perspectiva da Estrada do Rei adiciona uma camada interessante, né? Para a possível importância estratégica da região mesmo para cidades menores. E falando em Sucote e Peniel, que foram tão cruciais nessa história do Gideão, qual a relevância delas de forma mais ampla, segundo a fonte, para além desse episódio? O artigo dá um contexto rápido para elas. Sucote, que fica na margem leste do Vale do Jordão, é lembrada na Bíblia não só pela recusa de Gideão, mas também por ser o lugar onde o patriarca Jacó construiu cabanas. Sucote significa cabanas. Para o seu rebanho depois de fazer as pazes com o irmão Esaú. Isso está lá em Gênesis 33. Ah, a história de Jacó e Esaú. Isso. E Peniel, também a leste do Jordão, provavelmente perto de Sucote, tem uma fama ainda maior na tradição bíblica. É o lugar onde Jacó lutou com aquele ser misterioso, que uns dizem ser um anjo, outros Deus, a noite toda. E foi lá que o nome dele mudou para Israel, que significa aquele que luta com Deus, né? Está em Gênesis 32. Verdade. Lugares com muita história. Exatamente. Eram locais com uma carga simbólica e histórica muito forte para os israelitas, o que torna a recusa deles a Gideão ainda mais chocante dentro da narrativa. Elas ajudam a situar a história de Gideão e Karkor numa geografia conhecida e cheia de significado. É verdade, conhecer a história anterior dessas cidades dá mais peso para o drama com Gideão. Um detalhe rápido que pode ser curioso: o nome Karkor, a fonte menciona se tem algum significado específico? Sim. O artigo aponta que, embora tenha algum debate, o significado mais provável para o nome hebraico Karkor, às vezes escrito Karkar ou Karkor, é algo como fundação, base ou talvez solo plano. Fundação. Interessante, uma fundação que viu um momento histórico bem intenso. Mas o que aconteceu com Karkor depois disso tudo? A cidade cresceu, floresceu ou seguiu outro caminho? Olha, parece que o episódio com Gideão foi mesmo o ponto alto, ou talvez o único momento registrado da história de Karkor.
A fonte indica que não tem evidência de que a cidade tenha prosperado ou ganhado mais importância depois disso. Sério? Sim. Pelo contrário, a região toda da Transjordânia foi palco de muita instabilidade nos séculos seguintes. O controle da área foi disputado direto entre Israel e os vizinhos do leste, como os reinos de Moabe e Amon. Há conflitos constantes. Exato. E mais tarde, a chegada das grandes potências imperiais complicou tudo ainda mais. Primeiro os assírios, depois os babilônios, dominaram toda a terra de Canaã, incluindo a Transjordânia. E muitas vezes com campanhas militares bem destrutivas e deportações em massa. Então, Karkor provavelmente foi varrida por essas ondas de mudança e conflito. É o cenário mais provável que a fonte descreve. Com o tempo e com a ascensão de centros urbanos mais importantes dentro de Israel, como Jericó e principalmente Jerusalém, cidades menores e mais na periferia, como Karkor, foram perdendo a pouca relevância que talvez tivessem tido. Foi ficando para trás. Isso. O artigo sugere que a população pode ter diminuído aos poucos, talvez migrando para áreas mais seguras ou mais prósperas, ou pode ter sido diretamente afetada pelas deportações assírias ou babilônicas, que era uma prática comum desses impérios para controlar os territórios conquistados. O resultado final foi o desaparecimento dela, meio silencioso, dos registros históricos e arqueológicos. Então, resumindo tudo, Karkor parece ser um exemplo clássico daquelas cidades que têm seu momento de brilho, né? Geralmente ligado a um evento específico ou a uma figura importante, no caso, a perseguição final de Gideão aos reis midianitas, e depois, aos poucos, se apaga. Volta para a obscuridade de onde veio. Uma fundação, como o nome talvez sugira, mas um edifício que a gente nunca chegou a conhecer por completo. Exatamente. E o que é fascinante nisso tudo, e que o estudo de um lugar como Karkor mostra, mesmo com informações limitadas e muito baseadas em textos antigos como a Bíblia, é como ele permite a gente ter um vislumbre da complexidade da vida naquela época e região. É verdade. A gente vê a ligação forte entre a geografia, a importância dos rios, a proximidade das rotas comerciais, como a Estrada do Rei, a política, as tensões entre tribos, as guerras com inimigos externos, a relação complicada entre cidades vizinhas, a economia, a dependência da agricultura, a vulnerabilidade a saques, o papel do comércio e os eventos históricos pontuais que deixam uma marca. A história de Karkor, mesmo curta, funciona como um microcosmo do destino de muitas cidadezinhas em áreas de fronteira, de conflito, de mudanças constantes de poder ao longo da história. Essa análise do microcosmo é excelente. E ela me leva a uma última reflexão, que a própria narrativa da fonte provoca. O artigo descreve tão bem como a recusa de ajuda por Sucote e Peniel deixou Gideão furioso e o levou a prometer e cumprir aquela vingança terrível. Fica a pergunta, né? E se a história tivesse sido diferente naqueles momentos? Se os líderes de Sucote e Peniel tivessem apoiado Gideão, fornecido suprimentos para os homens exaustos, será que a campanha final contra Zeba e Zalmuna teria sido mais rápida? Talvez menos desesperada? É uma boa pergunta. E, pensando mais longe, será que a própria memória histórica de Karkor, como destino final da fuga midianita, poderia ter sido diferente? Talvez os midianitas nunca tivessem chegado tão perto, ou a batalha final tivesse acontecido em outro lugar. É algo para a gente pensar sobre como decisões locais que parecem pequenas de hospitalidade ou recusa podem ecoar e, quem sabe, até alterar o curso de eventos maiores e a forma como a gente se lembra deles depois. Com certeza. Uma reflexão muito pertinente sobre como pequenas ações podem ter grandes consequências na história.